Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Uma Forma de Oração, parte 1, tape 476. Bom dia! Quando entramos no caminho espiritual, o objetivo, naturalmente, é desenvolver em nós mesmos a mente que também estava em Cristo Jesus, ou desenvolver a consciência espiritual. A resolução de todos os nossos problemas é decorrente dessa função. E, de fato, nossos problemas não serão resolvidos, exceto em proporção ao desenvolvimento de nossa consciência espiritual. Porque existem muitas formas humanas de resolver os problemas. Porém, nenhuma delas jamais trouxe uma solução permanente e satisfatória. E é por essa razão que nos voltamos para essa forma espiritual de viver. Provavelmente, muitos de nós não teriam buscado a vida espiritual, exceto pelo fato de que os meios humanos não resolvem satisfatoriamente nossos problemas. Não nos dão permanente saúde ou suprimento ou paz em nossos relacionamentos. Agora, o caminho para fazer essa transição do homem da terra, o homem natural, que não está debaixo da lei de Deus, nem realmente pode estar, para o homem cheio do Espírito de Deus, está claramente definido. O Mestre e Paulo, ambos, deixaram muito claro que se o Espírito de Deus habita em você, então você se torna filho de Deus e, como filho de Deus, herdeiro de todas as riquezas celestiais. Se o Espírito de Deus habita em você, então você encontra sua liberdade das discórdias do mundo material e mental, daquilo que o Mestre chamou desse mundo. Esse mundo, ele diz, não tem nada a ver com o meu reino. Meu reino não é desse mundo. E é somente no grau em que alcançamos esse meu reino, que Jesus falou, que descobrimos que vencemos esse mundo. Essa foi sua declaração final. Eu venci o mundo. Agora, ele não venceu o mundo lá fora, ele venceu o mundo dentro dele mesmo. Por quê? Mesmo que nós possamos vencer o mundo, ainda haverá 1.000 que cairão à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita. Em lugar nenhum, em qualquer escritura do mundo, está indicado que se você alcançar a consciência do Cristo, isso trará paz na terra para todas as pessoas. Isso jamais aconteceu. Lao Tzu falhou em trazer essa paz para a China. Buda falhou em trazer essa paz para a Índia. E Jesus também não a trouxe para os hebreus da Terra Santa. Paulo não a trouxe para a Europa. Não existe forma de trazer paz para a Terra, não existe forma de manifestar saúde universal por causa do próprio condicionamento da mente humana, que é a causa dos problemas do mundo, e que permanecerá causando os mesmos problemas até o final do mundo. É somente quando você conhece a verdade. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Essa afirmação não diz nada sobre seu vizinho, seus pais, seus filhos ou seus amigos.
Você precisa conhecer a verdade. Você precisa habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, se quiser dar frutos ricamente. Porém, todos aqueles, talvez você não goste de ouvir isso, mas isso inclui seus filhos, seus pais, seus irmãos e irmãs e todo mundo que você conhece. Todos podem ser parte daqueles 1.000 que cairão à sua direita e 10.000 que cairão à sua esquerda. É somente prometido que nada disso poderá entrar no seu lugar secreto, significando que não atingirá aquele que habita no esconderijo secreto do Altíssimo. Certamente, se você está habitando no lugar secreto do Altíssimo, mal algum poderá atingir esse lugar secreto do Altíssimo. Mas seu vizinho, seu amigo, seu parente, que não estão habitando nesse lugar secreto, podem estar no meio daqueles que cairão. Vamos descobrir que a mesma regra se aplica ao mundo da medicina. O mundo médico está sempre descobrindo algo novo e nos últimos anos tem descoberto os mais maravilhosos medicamentos para as doenças mais terríveis. Entretanto, não tem eliminado as doenças e jamais as eliminará. Desde que exista uma mente humana, ela produzirá doenças. E se encontrarem a cura para uma doença, esteja certo que estarão abrindo espaço para 7 outras doenças aparecerem. Isso é inevitável. É a mesma coisa em nossa vida individual. Desde que estejamos funcionando a partir de um ponto de uma existência puramente humana, com sua percepção e preocupação sobre o bem e o mal, cada vez que alcançamos um bem, abrimos espaço para o mal também aparecer em nossa experiência. É somente quando começamos a habitar no lugar secreto do Altíssimo, de acordo com o Salmo 91, ou quando vivemos na palavra e deixamos a palavra viver em nós, de acordo com o capítulo 15 de João, ou quando o Espírito de Deus habita em nós, de acordo com Paulo, é somente então que você realmente se torna livre e pode trazer alguma medida de liberdade para a sua família, para a sua comunidade. Mas a completa e final paz na Terra somente virá quando a mente humana tiver sido completamente vencida e não mais funcione na Terra da forma egoísta que vem funcionando. Agora, é uma gloriosa verdade que à medida que o indivíduo alcança alguma medida da consciência espiritual, existe menos da mente humana operando no mundo. Portanto, somente estaremos caminhando para um estado de paz mundial à medida que cada mente individual está sendo transformada. Agora, essas coisas que tenho dito têm sido reveladas pelos líderes espirituais e místicos de todas as eras, de todos os países e em todas as escrituras. Não existe sequer uma coisa nova naquilo que tenho dito. Porém, essas revelações nos colocam diante de uma grande questão. Como nós, individualmente, podemos alcançar essa mente? Como nós, individualmente, podemos alcançar esse Espírito de Deus que vive em nós?
Como podemos individualmente semear para o espírito em lugar de semear para a carne? A resposta também se encontra nas Escrituras. Entretanto, essa questão não é fácil. E porque ela não é fácil, poucos alcançarão esse estado de paz. Paz, saúde e prosperidade são coisas tão maravilhosas, tão formidáveis de serem experienciadas, que nada deveria ser um grande problema para impedir alguém de desejar alcançá-las. Mas, infelizmente, isso não é verdade. Para muitas pessoas é um problema muito grande. Despertar o Cristo dentro de si mesmo não é realmente um problema. É a solução para todos os problemas. Porém, para muitas pessoas parece ser muito difícil. E você precisa descobrir se está mesmo disposto a permanecer nesse caminho até que alcance esse espírito que vive em você e dessa forma possa alcançar sua liberdade. Para que alcance essa liberdade, estou lhes dando uma prática a mais. A libertação da mente vem com a prática constante da presença de Deus, com a contemplação meditativa da presença de Deus. Entretanto, essa pode ser uma forma de contemplação em particular que você ainda não experienciou. Então, tente isso entre agora e amanhã à noite. Existe uma passagem nas Escrituras que contém uma grande verdade. Ela diz: tu manterás em perfeita paz aqueles cujas mentes estão mantidas em ti. E em outras palavras, não confie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele lhe dará descanso. Agora, para fazer uma aplicação prática disso, primeiro que tudo, você precisa saber que o reino de Deus está dentro de você. Portanto, não precisa procurar lá em cima ou lá fora por algum Deus ou algum poder de Deus. Você precisa aceitar que eu e meu Pai somos um e que o reino de Deus está dentro de mim, mais perto que minha própria respiração. Então, você desistiu de solucionar qualquer problema no nível do problema, mas agora os resolve através de meios espirituais. Portanto, é necessário recusar que o problema entre em sua mente. Dessa forma, você pode, nesse momento, se quiser, pensar sobre algum problema maior que tenha, físico, mental, moral ou financeiro. Não faz nenhuma diferença. Justamente o separamos dos outros problemas porque o estamos usando como um exemplo. Bem, agora temos nosso problema. Agora, o princípio é que esse problema seja eliminado de nosso pensamento e, em substituição a ele, colocamos em nossas mentes tão somente Deus e as coisas de Deus. Dessa forma, estou sempre buscando estar consciente de que Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração, de que o reino de Deus está dentro de mim. Portanto, o poder de Deus está dentro de mim. Não somente a presença de Deus, o poder de Deus. Eu disse a presença de Deus. Em tua presença
existe a plenitude de todas as coisas. Então, dentro de mim, desde que a presença de Deus está dentro de mim existe a plenitude de harmonia, existe realização de toda a natureza. Olhe, preste atenção, dentro de mim. Isso não é algo a ser alcançado. Isso não é algo que estou buscando. Isso é algo que agora eu tenho a percepção que já existe dentro de mim. Na presença de Deus não existe erro. E a presença de Deus está dentro de mim. Em tua presença existe plenitude, realização de tudo o que existe. E tua presença está mais perto de mim do que minha própria respiração e mais perto do que mãos e pés. Onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade, paz. E o Espírito do Senhor está dentro de mim, porque a presença do Senhor, a presença de Deus, o poder de Deus está dentro de mim. Portanto, essa presença dentro de mim estabelece paz, harmonia, preenchimento, realização. Onde o Espírito do Senhor está, existe a graça divina. Portanto, a graça de Deus está funcionando dentro de mim. Agora, continuamos contemplando a verdade dessa forma por 2, 3, 5 minutos. Mas não demora muito até que nosso problema está voltando para nós novamente. E, normalmente, ele volta com a palavra mas. Dizemos, tudo isso é uma verdade maravilhosa. Mas, e então, vem o problema tentando entrar em nosso pensamento novamente. E é aí onde a parte difícil começa. Agora, você precisa enfrentá-lo. Passa para trás de mim, Satanás. Você não vai entrar em meu pensamento. Você não vai me tentar. Estou lhe dando as costas e me voltando para o Espírito de Deus que vive em mim. E novamente, você se volta para Deus e para as coisas de Deus, provavelmente de uma forma diferente. Deus é onipresente. Então, Deus está presente em toda parte. Deus está presente aqui e agora aonde estou. E onde a presença de Deus está, o poder de Deus está. E onde o poder de Deus está, a sabedoria de Deus está. A mente de Deus está. Então, aqui dentro de mim está a mente de Deus capaz de resolver qualquer discórdia. Aqui onde estou, Deus está dentro de mim e nessa presença de Deus eu encontro o poder de Deus. E encontrando o poder de Deus, encontro a sabedoria de Deus. E não preciso confiar no meu próprio entendimento para resolver esse problema. Eu posso descansar em Deus, na realização de que Deus está dentro de mim. E novamente, nesse momento, estamos livres. Mas, como sabe, não levará muito tempo para que esse problema ou algum outro se apresente a você novamente. E aqui, novamente, você precisa manter-se firme e dizer a si mesmo: não, não.
E foi por isso que o mestre disse que o caminho é difícil. Novamente, você vai precisar dizer não à tentação de acreditar no mal. Você vai ter que vencê-la e dizer: estou sendo tentado a querer resolver esse problema por mim mesmo, mas sei que a mente de Deus tem a solução para todo e qualquer problema. E a mente de Deus está dentro de mim, porque Deus está dentro de mim. O reino de Deus está dentro de mim. Eu não preciso ter nenhuma preocupação sobre a minha vida, o que comerei, o que beberei ou como serei vestido. Eu não preciso me preocupar com os males do dia de hoje. Eu preciso buscar a realização do reino de Deus que está estabelecido dentro de mim. É muito necessário que estejamos constantemente conscientes dessa presença de Deus dentro de nós. Paulo chama essa forma de viver de orar sem cessar, reconhecendo a presença de Deus sem cessar, confiando na mente de Deus sem cessar. E então você descobrirá que na proporção em que é bem-sucedido em não dar atenção ao seu problema e manter seu pensamento centrado em Deus, nas coisas de Deus, na presença espiritual e no poder de Deus, nas qualidades e atividades da natureza de Deus, do homem espiritual feito à imagem e semelhança de Deus, sempre lembrando que você é esse indivíduo feito à imagem e semelhança de Deus e que é herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Você é esse indivíduo em cuja consciência nada pode entrar que possa desafiar essa verdade ou fazer disso uma mentira, desde que você permaneça firme, mantendo Deus como o tema central de sua vida. Naturalmente, algumas vezes, temos problemas em relação às pessoas. Temos uma pessoa má, ou uma pessoa injusta, ou indelicada, ou insensível. Quase sempre temos problemas que envolvem uma pessoa, mas você também não pode permitir que pensamentos negativos sobre essa pessoa entrem em sua mente. Para esse propósito, você deve substituir seus pensamentos sobre essa pessoa pelos pensamentos de Deus, realizando que da mesma forma que você é o templo de Deus, essa pessoa também é o templo de Deus. Deus constitui seu ser. Deus é a própria mente dentro desse ser. Deus é a vida desse ser. Eu sei que as aparências podem testificar o contrário, mas não estamos permitindo que as aparências entrem em nosso pensamento. Nós estamos substituindo a aparência pela verdade. Isso nos tira um bocado de satisfação, porque o ser humano encontra muita satisfação em condenar o ditador, ou o presidente que eles não gostam, ou o governador que eles não gostam. Você vai descobrir isso não apenas individualmente, mas coletivamente. Existe uma grande falação hoje sobre a influência do presidente Kennedy sobre o mercado de ações. Isso é uma coisa tão estúpida quanto o fato de estar sendo perpetuada.
e só pode ser perpetuada por algum ignorante, e então o resto do mundo, sem refletir, recebe e transmite essa mesma ideia. Como se um indivíduo, mesmo sendo o presidente dos Estados Unidos, pudesse fazer o que quisesse, pudesse quebrar a bolsa de valores ou o mercado de ações. As condições que causaram a queda do mercado de ações existiam antes mesmo de Kennedy ser candidato à presidência. A forma de funcionamento desse mercado foi estabelecida desde 1932. E tudo o que tem acontecido a partir dessa data não pode ser atribuído a qualquer pessoa que esteja ocupando a presidência no momento. Então, precisamos perceber que o antídoto para as condições malignas não é apenas impedir que essas condenações, julgamentos e criticismo humanos entrem em nossa mente, mas precisamos substituí-los por Deus. E agora, simplesmente pense no que aconteceria se você realmente aceitasse Deus como o poder onipresente do mundo. Você teria que reconhecer Deus como o poder do mercado de ações, não teria? E posso lhe garantir que no momento em que você reconhece Deus como onipresença, onipotência, onisciência, você não pode ser uma vítima do mercado de ações. Veja Deus como o poder que governa essa terra, reconhecendo que é Deus quem move os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, e as marés, e as colheitas e os animais. Assim, deixe Deus, em sua consciência, guiar e governar cada aspecto desse governo temporal. Deixe o governo estar realmente sobre seus ombros, não nos ombros dos homens. E então, você transformará a discórdia em harmonia. Você terá paz em lugar dessa guerra que nunca termina. É tão errado julgar, criticar e condenar um homem quanto é louvá-lo. Por que me chamas bom? Me chamas bom. Somente um é bom, o Pai que vive em mim. E qualquer bem que possa ser manifesto através de mim é realmente Deus expressando suas qualidades infinitas. E eu sou apenas uma transparência através da qual Deus e a graça de Deus é manifesta. E assim é que essa pessoa má, injusta, errada, corrupta, precisa ser substituída por Deus. E não deixe que sua ideia errônea dessa pessoa possa voltar a seu pensamento, porque você está envenenando seu sistema. Recuse-se a deixar o problema, quer seja pessoa, lugar ou coisa, entrar em sua consciência. Eu posso lhe assegurar que por dias, semanas, isso provará ser muito difícil e você não será capaz de colocar em prática 100% do que está ouvindo. Leva anos de esforço consistente antes que a pessoa possa se elevar a um nível de consciência onde qualquer mal que aparece diante dos seus olhos ou diante de seus ouvidos sejam completamente ignorados. Porque nesse ponto a pessoa os reconhece apenas como aparências que não merecem a sua atenção.
É a atenção que você dá ao problema que alimenta o problema. Manter a mente centrada nele e tentar encontrar uma solução para ele simplesmente o alimenta e faz com que cresça ainda mais. É a habilidade de manter o problema fora de sua mente que resulta em sua dissolução. Mas você não pode manter o problema fora de sua mente e ter sua mente vazia, ter um vácuo. Você precisa substituir o problema pela percepção consciente da presença, poder e graça de Deus. Você precisa manter sua consciência preenchida com sua presença, com sua glória, com sua graça. Você não deve resistir e lutar contra seu problema. Você não precisa lutar. A batalha não é sua. Permaneça sereno e veja a graça de Deus em ação. Seja uma testemunha da verdade. Isso não é negar que existe um problema lá fora. É se recusar a deixá-lo entrar. É se recusar a aceitá-lo. É se recusar a ponderar sobre ele e a temê-lo. É se recusar a gastar seu tempo com ele. Eu não tenho tempo para problemas. Aqueles de vocês que têm praticado qualquer forma de cura espiritual sabem que, quando recebem um pedido de ajuda, se permitissem, mesmo por um minuto, que os problemas de seus pacientes entrassem em seu pensamento, vocês estariam ajudando a perpetuar esses problemas e assim seriam cegos que estariam conduzindo outros cegos. Se você vai realmente ajudar alguém em sua própria casa ou lá fora, você precisa ter alcançado a compreensão que não deve permitir que o nome ou a natureza do problema entre em sua mente. Naturalmente, se seu paciente quer falar sobre o problema uma vez, você poderá ouvir, desde que você possa deixá-lo entrar por um ouvido e sair pelo outro. E não lembre de forma alguma qual era o problema, qual era realmente esse problema. Você não precisa lembrar. O paciente se sente aliviado ao falar sobre o problema e tirá-lo de dentro do peito. Essa também é uma forma de ajuda, mas não o perpetue ao trazê-lo para o seu próprio peito, pois assim você seria o cego guiando outro cego. Não, não. Ele pode querer tirá-lo do peito, mas sua atitude é manter sua mente firme em Deus. Independentemente do nome ou natureza dessa aparência, eu não tenho nada a ver com ela. Eu preciso não concentrar meu pensamento no problema, ou na vida humana, ou se será curado, ou vestido, ou alimentado. Minha função no reino espiritual é habitar no lugar secreto do Altíssimo. Habitar na palavra e deixar a palavra habitar em mim. Eu preciso viver, me mover e ter o meu ser na consciência do Cristo, na consciência do que o Cristo vive em mim. Eu preciso viver, me mover e ter o meu ser na consciência espiritual. Eu preciso estar constantemente consciente da graça de Deus funcionando como uma lei em minha consciência.
mais perto de mim do que minha própria respiração. Preciso reconhecer Deus como a vida do homem. Preciso reconhecer Deus como a mente do homem. Preciso reconhecer Deus como a fonte de justiça, misericórdia, amor. Não o homem cuja respiração está no próprio nariz. Não vou sair por aí procurando por pessoas atenciosas, ou amáveis, ou justas. Preciso habitar na percepção consciente de que Deus é a vida do homem, a justiça do homem, a benevolência do homem, a graça do homem, a paz do homem. Deus é a saúde do meu corpo. Deus é a saúde do seu corpo. Deus é o pão, a carne, o vinho e a água de minha vida. Deus é o pão, a carne, o vinho e a água da sua vida. Deus é o poder da ressurreição em minha vida. Deus é o poder da ressurreição em sua vida. Deus restaura os anos perdidos do gafanhoto. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, a presença de Deus está comigo para me levantar. Não procuro justiça no mundo lá fora. Não busco benevolência no mundo lá fora. Não procuro saúde no mundo lá fora. Eu habito, eu vivo. Lembre do profeta hebreu que disse a seu povo: eles têm apenas braços de carne, mesmo que pareçam ser mais fortes do que nós, mesmo que tenham um exército 2 vezes maior do que o nosso e armas aparentemente mais poderosas. Mas eu lhes digo, eles têm apenas braços de carne. E então o povo descansou em sua palavra. Assim, as Escrituras dizem a você: nenhum mal chegará ao seu lugar secreto. Nada pode entrar em sua consciência que desafie essa verdade ou a transforme numa mentira. Mas você precisa habitar nela e deixá-la habitar em você. Você precisa habitar nessa palavra. Você precisa descansar nessa palavra. Não lutar, não batalhar, não julgar, não criticar, não condenar. Descanse, habite. Não tema, sou eu. Apenas pense. Cada vez que um problema tentar entrar em seu pensamento, você pode responder a ele dizendo: não tema, sou eu. Não tema, sou eu. Eu não sei de que os discípulos estavam com medo, mas o mestre disse: não temam, sou eu. Não importa de que você esteja com medo. Não deixe isso entrar em seu pensamento, mas enfrente-o. Eu não posso ter medo. Não tenham medo, sou eu. Eu, no centro do seu ser, o Todo-Poderoso. Deus é o único poder. Eu habitarei nessa palavra e deixarei essa palavra habitar em mim. E você vê, durante todo esse tempo, o problema não está entrando em nosso pensamento e não o estamos alimentando. E desde que consigamos manter o problema lá fora, desde que não o abracemos, ele morrerá de inanição. Você pode se lembrar também do exemplo da paz que sentimos nessa sala.
nesse momento, estou certo que todos vocês, ou pelo menos quase todos, estão sentindo a paz que ultrapassa todo entendimento. Pelo menos alguma medida dessa paz, alguma medida de esperança, confiança, certeza, tranquilidade, serenidade. Agora, como tudo isso chegou aqui? Não havia nada disso nessa sala quando você chegou. Tudo isso precisou ser trazido aqui. E a razão pela qual você sente qualquer medida de paz que você sente é porque os problemas que temos não têm permissão para entrar aqui. E nenhum de nós, nesse momento, está mantendo seu pensamento nesses problemas. E desde que não estamos mantendo nosso pensamento nos problemas, mas, em lugar disso, estamos mantendo Deus em nosso pensamento, estamos vendo Deus em nossa família espiritual, existe paz nessa sala. Agora, cada um de nós, individualmente, precisa contribuir de alguma forma para o todo. Cada um de nós precisa decidir, quando vamos a esses encontros, quer seja uma palestra numa manhã de domingo ou uma classe fechada, cada um precisa decidir se vai trazer o problema para essa sala ou se vai deixar o problema lá fora e entrar na sala com a graça de Deus. Porque o que quer que você traz para essa sala é isso que você encontra quando chega aqui. Porque você o traz consigo. Sempre se lembre. Não existe bem ou mal nesse mundo. O bem ou o mal que existe é aquilo que carregamos conosco em nossa própria mente. Agora, naturalmente, é verdade que numa base temporária, mesmo aqueles que trouxeram problemas para essa sala, verão que eles foram aliviados e algumas vezes completamente curados, em virtude do fato de que existem tantos de nós aqui que estão acostumados a viver em Deus. Vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. E não permitimos que pensamentos mortais entrem em nossa mente. E isso se torna uma bênção para todos nessa sala. Mas se lembre, isso é apenas uma ajuda temporária que você está recebendo. O mestre disse, quando ele perdoou a mulher: vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Cada vez que você contacta essa consciência do caminho infinito, uma paz descerá sobre você e seus problemas serão resolvidos numa certa medida e, em alguns casos, completamente removidos. Mas se lembre que não estaremos sempre em torno de você, mantendo-o dessa forma. Essa função é sua. Se eu não for embora, o confortador não poderá vir até vocês. E quando saírem dessa sala, vocês precisam estar determinados a praticar o que aprenderam e dizer: eu não permitirei que os problemas do mundo entrem em meu pensamento. Eu manterei meus pensamentos cheios da realização, da conscientização da presença de Deus.
E mesmo se a princípio seus problemas não desaparecerem, você deve se manter nessa realização até que tenha construído uma nova consciência, uma consciência mais elevada, até que tenha levantado em si mesmo a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Porque se lembre, você já tem essa mente que estava em Cristo Jesus. Essa é a sua mente em seu estado não condicionado. É sua mente quando você não está pensando sobre seus problemas. Sua própria mente é a mente de Cristo e no momento em que não permite que os problemas inundem seus pensamentos, são os atributos do Cristo que estão inundando seus pensamentos. E assim é que você não tem que construir uma nova mente, você não tem que adquirir uma nova mente. Você precisa deixar sua mente funcionar em sua capacidade original, em seu estado original, em conexão com o Pai, como funcionava em Jesus Cristo. E você faz isso ao manter sua mente firme em Deus, por habitar no lugar secreto do Altíssimo, por estar em comunhão com Deus e com Cristo, por comungar com o Espírito de Deus que vive em você. Lembre o que Paulo disse: eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que vive em mim. Você tem o Cristo interior. Saulo de Tarsus também o tinha, mas ele estava inconsciente de sua presença e, portanto, o Cristo não podia funcionar para ele. Mas, naquele momento em que ficou cego e então viu a luz, naquele momento ele se tornou consciente da presença do Cristo. Ele pensou que o Cristo veio a ele naquele momento. Cristo nunca veio porque Cristo nunca foi. Eu tenho estado convosco antes que Abraão existisse. Eu estou sempre convosco. Eu estarei convosco até o final do mundo. E essa sua certeza de que Cristo não veio e não foi. Cristo nunca veio e Cristo nunca foi. Cristo é o Espírito de Deus onipresente que vive em todo indivíduo, esperando por esse momento de reconhecimento. Por que Saulo de Tarsus ficou cego? Primeiro, você precisa se tornar uma página completamente limpa, apagar tudo o que você conhecia antes. Você precisa ter um momento de escuridão que vem sobre você e lhe apaga toda a sua história humana. Você precisa conhecer a noite escura da alma para que você possa morrer diariamente, a cada hora, a cada minuto, para o velho eu que vive na consciência do bem e do mal. Parte com esperança e parte com dúvida. Você precisa nascer novamente, como disse Jesus. E você não pode nascer novamente até que morra. E você não pode ficar simplesmente esperando pela morte. Você precisa morrer justamente agora, nos dias de sua juventude. Justamente enquanto você está aqui na Terra, você precisa começar esse processo de morrer diariamente. E a primeira coisa para a qual você precisa morrer é para seus problemas. Você não pode resolvê-los por deixá-los ocupar seu pensamento. Lembre disso, você não pode resolver seus problemas por deixá-los ocupar seus pensamentos. Dessa forma, você apenas os alimenta.
Agora, deixe-os morrer de fome, por recusar-se a lhes dar a substância do seu pensamento. E, em lugar disso, viva, se mova e tenha o seu ser vivendo na realização da presença de Deus. A presença de Deus dentro de você, na lembrança dessa verdade. Eu tenho estado com você desde antes que Abraão existisse. Eu nunca o deixei, nunca o abandonei. Eu nunca o deixarei, eu nunca o abandonarei. Mas você precisa viver em mim. Precisa viver na lembrança constante de que eu estou no centro do seu ser. Se você deseja justiça, não a busque através do homem cuja respiração está no próprio nariz. Mas volte-se para dentro. Volte-se para mim e reconheça que esse Cristo interior é a fonte de toda a justiça que pode ter. Se precisar de orientação, não corra para buscá-la na primeira pessoa que encontra e que parece ser sábia. Volte-se para dentro. O Cristo interior é toda a sabedoria de todos os tempos. É onisciência. E você tem onisciência, toda a sabedoria dentro de você. Pratique se voltar para esse Cristo interior, para essa sabedoria interior. Mas não me interprete erroneamente. Se você for construir uma casa, procure um bom arquiteto e um bom construtor. Entretanto, se volte para o Espírito dentro de você por orientação, para ajudá-lo a encontrá-los. Se você tiver que fazer uma negociação comercial, procure uma consultoria que tenha os melhores experts nessa área. Mas, primeiro, se volte para o reino de Deus dentro de você por direção para que seja liderado e encontre a melhor consultoria humana. Se você tiver que ir a um tribunal, pelo amor de Deus, tenha um advogado. Mas esteja certo de que tem um advogado bom e honesto. E não existe nenhuma forma de saber isso através da recomendação do homem cuja respiração está no próprio nariz. A menos que você se volte primeiro para o Espírito de Deus que vive dentro de você, pela certeza de direção, orientação, sabedoria. Dê os primeiros frutos a Deus. Não entre em problemas primeiro para procurar Deus depois. Vá a Deus primeiro e encontre o caminho que o coloca fora de problemas, porque onde o Espírito de Deus está, não existem erros. Onde o Espírito de Deus está, existe proteção divina. Onde o Espírito de Deus está, existe a graça divina. Mas, onde está o Espírito de Deus? Onde está? O Espírito de Deus vive em mim. O Cristo nunca me deixou, nem mesmo em meus momentos de pecado. A mulher apanhada em adultério encontrou Cristo justamente lá, quando ela estava pronta para se voltar para ele. O ladrão na cruz encontrou Cristo justamente lá, quando estava pronto para reconhecê-lo. E nós o encontramos no momento em que estamos prontos para nos arrepender, no momento em que estamos desejosos de nos voltarmos para dentro. Nesse momento, também descobrimos não apenas que Ele está aqui onde estamos, mas que sempre esteve aqui. Cristo nunca veio, Cristo nunca foi, Cristo nunca virá novamente. Cristo é.
Você descobrirá que com o tempo, seu pensamento automaticamente habitará na verdade espiritual, na sabedoria espiritual, na contemplação espiritual e menos os pensamentos desse mundo entrarão em sua mente. E então compreenderá o que o Mestre Jesus Cristo disse: Eu venci o mundo. Os problemas do mundo não mais apareciam a ele. Ele não tinha nenhum problema. Durante todo o seu ministério, ele precisou vencer o mundo para aqueles que vieram a ele, aqueles que o buscavam, aqueles que tinham alguma medida de confiança espiritual na verdade que ele estava revelando. E qual foi a verdade que ele revelou? Não foi apenas a verdade sobre ele mesmo, ele revelou a verdade sobre você. O reino de Deus está dentro de você, ele revelou. Meu Pai realiza o trabalho. Meu Pai e seu Pai. Meu Pai e seu Pai é o mesmo Pai vivendo dentro de você. Você vê porque simplesmente esperar e acreditar que existe um Deus que faz alguma coisa por você não funciona? É somente quando você pratica a presença de Deus, somente quando você deixa todas as ideias desse mundo morrerem por habitar nessa palavra. Vive em mim e me deixe viver em você. Mantenha-me, mantenha o Cristo sempre habitando em sua consciência. Não permita que saia de sua consciência. Não tenha uma hora no dia quando Deus ou Cristo está em algum lugar fora de você. Nunca tenha uma hora no dia sem a lembrança consciente dessa presença interior, mais próxima que sua respiração, desse poder interior, da onisciência interior, da sabedoria interior. Viva na consciência de que eu estou dentro de você. Viva, se mova e tenha o seu ser em mim e me deixe viver em você. Esteja consciente de minha presença. Conscientemente se lembrando, a divina presença está dentro de mim. A divina presença vai adiante de mim. Essa certeza precisa estar em sua mente a todo momento. Muito obrigado.